sabendo que não foi com coisas corruptíveis. Eu queria que você entendesse essa palavra corruptível, porque a gente, quando, infelizmente, quando a gente ouve essa palavra corrupção, já tem uma classe que vem na nossa cabeça, sim ou não? Quem sabe o que eu estou falando? Mas a palavra corrupção, infelizmente, né? Mas você fala em corrupção, você já lembra de uma classe, né? Não é? Você está só Deus. Mas assim, o interessante e uma curiosidade para quem não sabe, que a palavra corrupção, o sentido dela é apodrecimento. É aquilo que se corrompe, aquilo que apodrece. Aquilo que apodrece. Você esperava que se mantesse, mas apodrece, é corruptível. Deu para você entender, sim ou não? Então, uma pessoa corrupta é uma pessoa que você esperava que se mantesse e apodreceu. Então, o texto diz, sabendo que não foi com coisas que apodrecem, corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Ora, eu acredito que a maioria aqui foi assim, né? A gente não teve escolha, a gente cresceu dentro de um lar. Eu, por exemplo, cresci vendo a minha família orando ao pau, à pedra, ao gesso, ao papel. Eu não escolhi, eu cresci num lar assim. E as pessoas indo na igreja, domingo de manhã, né, na religião, e saindo do mesmo jeito, anos a fio, a mesma coisa. É isso que a Bíblia diz, vã maneira de viver. Então vamos repetir assim, não foi por ouro, nem por prata, que nós fomos resgatados dessa maneira vã de viver. Deu para pegar até aqui, sim ou não? Não foi, porque o escravo, ele era resgatado por prata, por ouro. Compreende? Com prata e ouro se comprava uma pessoa. Mas o Espírito Santo está falando, vocês não foram resgatados da vã maneira de viver, da vida religiosa, sem transformação, da vida vã. Vocês foram, não foi com prata e ouro como escravo normal, mas, diz aqui, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e que mais? E incontaminado. Então isso é bom você saber como é que e por que o nome do Senhor Jesus é tão funcional. Você quer ver uma coisa? Quem aqui, no nome de Jesus, você passou a dormir? Você não dormia. Levante a mão bem alto, por favor. Bem alto, deixe-me ver. Não baixa não, que eu quero ter uma ideia. Quem aqui, isso, levanta a mão. O nome de Jesus te fez dormir. Quem o nome de Jesus te curou de uma enfermidade? Levante a mão bem alto. Bem, olha só. Eu posso dizer que, sei lá, 40% ou 50% da igreja. Por que será? Por que será que esse nome é tão precioso e funciona tanto? O que será? É que esse nome, essa pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo, tem gente que não sabe, mas ele realmente serviu a Deus como um cordeiro imaculado, ou seja, sem nenhuma mancha. Se você pega, pode baixar as mãos, senhora, obrigado. Se você pega os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e você acompanha o cotidiano de Jesus, você vê que ele foi assim mesmo. As palavras dele eram e são, orai e vigiai. Sim ou não? Perdoai,
mesmo na hora da cruz, aonde as pessoas estavam arrebentando com ele, o diabo foi tentá-lo. O diabo foi tentar sujar o coração dele, ele disse: meu pai, perdoe esse povo, eles não sabem o que estão fazendo. Ele não deixou ter uma mácula, nem na hora da morte. Tem gente que para ter mágoa não precisa muito não, hein? Verdade ou mentira? Às vezes o que fazem com ela é uma coisinha. E ela, miserável, pois eu não te perdoo, e você vai me pagar, e eu não, olha, eu levo para o túmulo essa mágoa, e filho não conversa com pai, pai não conversa mais com filho, marido e mulher, e quer dizer, a pessoa toda maculada, o coração dela todo manchado. Mas o nome do nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso para salvar, hoje e eternamente, e salvou já muitos, e sempre vai salvar enquanto Ele não voltar, porque Ele foi uma oferta de sacrifício pura para Deus. Ele não teve um mau pensamento ao qual Ele tenha se entregado, diferente de nós, bem diferente de nós. Sim ou não? Sim ou não? Quantas besteiras nós já fizemos. Quem já fez besteira aqui, pessoal? Deixa eu te ajudar, para você não ficar com... a pessoa ficar tímida, né? Sim ou não? Mas o Senhor Jesus, bem diferente de nós, nunca fez uma besteira. O nosso Salvador Jesus Cristo funciona, é Senhor por causa disso. Ele carregou com toda a nossa maldade. Aquele sangue dele era um sangue sem nenhuma culpa. A única culpa era nossa nele lá. Então ele serviu como perfeito Salvador. Então ele não deixava nada sujá-lo. O diabo tentou oferecer ouro, mundo, mulheres, o diabo fez de tudo, ele não. Olhando para nós, o Senhor Jesus já enxergava você, o Senhor Jesus já me enxergava. Essa é a palavra de Deus para você. O Senhor Jesus já conseguia ver todo o fruto do seu trabalho. Coisa extraordinária, né? Você fala, bispo do céu, mas é uma coisa muito grande, mas é maior do que a gente imagina. Você, olha, a gente só tem uma ideiazinha pequenininha. A coisa é muito grande. Olha, antes de nós, milhões de pessoas já creram nele, foram salvas e libertas, e salvas e encontraram a vida eterna. Hoje é a nossa vez. Se ele não voltar, outras virão depois de nós e crerão nele, serão salvas por ele. É uma coisa tremenda, é uma coisa extraordinária, é uma coisa medonha de grande. É uma coisa muito grande. Não há palavras, são insondáveis os pensamentos e a grandeza de Deus. Mas o que eu quero frisar é que a gente é resgatado, mudado, salvo, não é por ouro e prata, não. É mediante esse sangue. Fala assim com o pastor: imaculado, sem nenhuma mancha e incontaminado. A gente foi resgatado por esse sangue. Então, por exemplo, digamos que você aqui tenha matado alguém. Matado mesmo. Culposamente, você matou por ódio, por crime passional, você foi lá, você matou. É uma coisa muito pesada. Mas o Senhor Jesus limpa. Possa ser que você morra até na cadeia. Mas você, mesmo morrendo na cadeia, você vai para o céu. Se você crê nele. Porque o sangue dele resgata você.
Qualquer culpa. Você pode ter traído a sua esposa, você pode ter traído o seu marido, você pode ter traído 2 vezes, 10 vezes. Mas se você se arrepender, fala assim, arrependimento, porque a diferença é essa. Não pensa você que você pode assim ficar pecando, o sangue de Jesus me lava, tua graça me basta, estou limpo, deixa eu fazer de novo, deixa eu ir para a galera, né? Lembra? Deixa eu vou pegar mais uma, deixa eu vou pegar mais um. Cada vez o diabo vai ter mais de você. Verdade. Ah, mas o sangue de Jesus não lava? Não, só o arrependido. E qual é o sinal do arrependido? Ele não se entrega mais àquele pecado. O arrependido não se entrega mais. O arrependido, ele é lavado daquele pecado e ele se separa daquele pecado. As pessoas confundem essa questão da graça. Deixa eu explicar uma coisa para você, você deve até anotar. Anota aí quem tem caneta na sua Bíblia para você nunca esquecer. Repete assim com o pastor: graça não é oportunidade para pecar. Fala assim: graça, oportunidade para servir a Deus com santidade. A partir do momento que você aceita Jesus, que você não quer mais a imundícia, então você tem agora essa graça de Deus para você viver cada vez mais com santidade. Não é para você manter-se na velha vã maneira de viver. Não. Você agora vai viver em santidade, cada vez mais. Cada vez mais você vai mudar. Cada vez mais você vai se santificar. Porque é assim que o diabo tem pego as pessoas. Ah, que nada, eu me arrependo, eu peço perdão, está tudo certo. Não, está tudo errado. Porque o arrependimento, como eu disse domingo, não é você que produz, é a bondade de Deus que te dá. Eu falei domingo 18 horas sobre isso. É a bondade de Deus que te leva ao arrependimento. Não é você que diz, vou fazer, vou trair, vou pecar, vou aprontar e depois eu me arrependo. Você não tem condição de se arrepender. Você não pode ignorar que é a bondade de Deus que produz arrependimento. As pessoas que se entregam, eu nunca vi as pessoas escaparem. Olha, pessoal, preste atenção. Eu sigo Jesus há 33 anos e sirvo há 32. Eu nunca vi pessoas se entregarem ao pecado e escaparem. Tem até uma palavra que é muito boa. Você está com a Bíblia aí? Quem está com a Bíblia aí? Abra aí em Hebreus 2 a sua Bíblia. Abra aí para você ver o que eu estou falando. Hebreus 2, 2 e 3. Abra aí para você aprender. Diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos, ou seja, o Velho Testamento, muitos anjos trouxeram mensagens, entregaram muitas palavras aos profetas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, você pega a Bíblia, houve alguém que escapou? Houve alguém que aprontou e escapou? Sim ou não? Não houve, não. Inclusive homens de Deus. Está aqui, não está escondido, não. Aqui está o pecado de Davi, a transgressão de Moisés, de Gideão, está tudo aqui. E não está só o que fizeram, não, está a penalidade também. Está tudo aqui. Está o que Judas fez, está como Judas morreu, está o que Ananias e Safira fizeram, como eles morreram. Sim ou não? Está tudo aqui, ó.
Aqui está o erro e a justa punição. Aí diz assim, versículo 3, olha aí, olha que bacana, senhor, senhora. Como escaparemos nós se não atentarmos para o quê? Para uma tão grande salvação. Eu te pergunto, olhe para mim, dá para escapar? Você já viu um afastado ficar bem? Você já viu? Você acha que você vai ser o primeiro? Você acha que você vai ser o primeiro a se afastar, a relaxar? Não tem jeito. Quando a gente sabe o que é certo e arrisca a sorte no que é errado, o azar é certo. Vamos repetir para aprender? Quando você arrisca a sorte fazendo o que é errado, o azar é certo. Eu sei, não tem, pastor, não tem sorte, não tem azar, mas tem plantar e colher. Isso é só um dizer, né? Plantar e colher tem. Ainda que ninguém saiba, não fica fazendo o que é errado não, porque não escapa. Não escapa. Mas por quê? Porque Deus é mau? Não, Deus é muito bom. Mas como é que você vai desprezar uma tão grande salvação? O Senhor Jesus encarnou, viveu uma vida pura, santa, por nós, para carregar com as nossas maldades, e você simplesmente não escapa não, ninguém escapa. Você deveria ensinar o seu filho, a sua filha, olha, não escapa. A gente, isso é para mim também, não escapa não, não tem pastor, não tem bispo. A gente tem que viver com temor diante de Deus, não é com medo, é com respeito. A gente tem que saber que a palavra é para todo mundo. A gente não pode arriscar no que é errado não. Não, estou na graça. Não, mas a graça não é liberdade para pecar, não. É oportunidade de fazer o que é certo. A graça de Deus é oportunidade de você fazer o que é certo. Não é liberdade para pecar, não. Não deixa o diabo pegar você, não. Não escapa, não. O diabo, pessoal, é uma coisa... Eu falo que o diabo é uma coisa tão desgraçada, mas é uma pessoa tão desgraçada, o diabo, que ele fica rondando. O diabo e os demônios. Eles ficam rondando. Quer ver só? Só para você compreender essa guerra espiritual, como eu disse, abra em Romanos 5. E vai anotando. E antes de dormir, o que você faz antes de dormir? Não, calma, não é escovar os dentes, não. Antes de dormir, eu quero que você vá nessas 4 passagens da Bíblia e leia novamente. Bicho, está pedindo muito, eu não aguento não. Aguenta. Amém? Aguenta sim. Você vai nas 4, para você gravar essa palavra dentro de você. Você não quer crescer com Deus? Quem quer crescer com Deus? Vai com sacrifício. Vai chegar em casa, vai jantar, ou como eu, não vai jantar, não tem problema. Toma um banho e vai lá na Bíblia. E depois faz uma oração caprichada, fala com Deus. Tenha comunhão com Deus, levanta amanhã falando com Deus. Sacrifica a tua carne, sacrifica a tua vontade. Investe na tua vida com Deus para você ser forte. Olha só, Romanos 8,5 diz: porque os que são segundo a carne, ou seja, a própria vontade,
O que diz? Inclinam-se para as coisas da carne. Quer dizer, é da carne. Tem gente que a vida dela é falar palavrão, é xingar, é ter ódio, é humilhar os outros, é falar mal dos outros. Ela não sabe manter uma outra conversa senão falatório da vida alheia. Carne. A carne só se inclina para a carne. A conversa dela, o bispo Macedo chama de crente minhoca. Eu achei engraçado quando ele falou. Por quê? Porque minhoca vive com a cabeça enfiada na terra. Tem gente que só a conversa dela é isso. Ela só fala disso. É a vida dos outros. É pornografia. É sem vergonhice. Até pecado dos outros. Mas é porque é da carne. Está lá, ó. Os que são segundo a carne só se inclinam para as coisas da carne. É o sujeito minhoca. Mas os que são segundo o quê? O Espírito, ele se inclina para quê? Para as coisas. Quais são as coisas do Espírito? Oração, meditação, frequência na igreja. Tem gente que está amando a pandemia, você sabia? E tem gente que ela não está em grupo de risco, não. Mas ela está só na live. Ai, que conforto. Tem gente que até manda, bispo, uma maravilha assistir a live, assim mesmo. Aí Satanás fica assim. Por quê? Porque está acomodada. Compreende? Acomodada. Acomodado. Ai, eu adoro conforto. A carne gosta de conforto. Isso, vai de conforto em conforto. Vai no conforto. Deixa o sacrifício para lá. Vai no conforto. Fica fazendo bem o que a tua carne quer. Fala o que quer, pensa o que quer, vou onde eu quero, falo o que eu quero, ninguém manda em mim, eu sou dono do meu nariz. Só que o problema é o versículo 13 desse capítulo 8, que diz lá: porque se vocês viverem segundo a carne, já estão inclinados, né? Se viver segundo a carne, sem sacrificar a tua vontade, qual é a promessa para você? Alguém disse eu recebo aí? Eu ouvi alguém falar eu recebo aí, não? Tá vendo? Que toda hora o pastor prega eu recebo. Agora ninguém quer essa aí. Essa aí ninguém quer. Tá vendo? Mas é promessa. Está lá escrito. Ó. Faz tua vontade. Vai dar em quê? Fala, vai dar em quê? Não, mas não é morte, porque morrer, se Jesus não voltar, todos nós vamos. A morte que ele está falando é afastamento de Deus e o Satanás, os demônios pegam. Essa é a morte. Se você fizer a vontade da sua carne, você já era, você vai... O diabo pega. Não é brincadeira, a gente precisa viver sacrificando a nossa carne. Então a gente não pode ficar olhando para o que não deve. Eu até fui, segunda-feira eu fui numa igreja, terça eu fui noutra, e eu falei para as pessoas, e falei o que eu falei domingo aqui, que se você quiser estar com Deus, você tem que ter mãos limpas. Vocês não lembram, não? Fala assim, mãos limpas, puro coração. Não pode entregar a alma à falsidade, não pode jurar com mentira. Não adianta, se você quiser ficar com Deus, vai ser assim. E isso aí é sacrifício, isso é difícil. A gente toda hora é tentado a mentir, a ser falso. A gente é tentado, né? E aí começa a morrer. Vai perder tudo, perde tudo. É desgraça. Isso não é para mim, não, é para todo mundo.
Não tem jeito. Fez a vontade da carne, agradou o diabo, perde, rota, já era. Não tem. Primeira coisa que tu perde é a paz. Primeira coisa que você perde é a paz. A valiosa paz. Pois é. Então, o que eu faço, bispo? Vivo agradando a Deus. É sacrifício? É sacrifício. Mas como nós falamos na última quarta, que você não lembra mais, Romanos 12, que diz, seja um sacrifício todo dia, porque não tem nada que você possa fazer mais do que você ser para Deus esse sacrifício. Nada vai te abençoar mais. Então você guarde até os seus olhos para Jesus. Faz igual Jó. Jó 31. Depois você lê. Jó disse assim, fiz uma aliança com os meus olhos. Como poderia eu fitar em outra donzela? Lê, marca aí. Quem é de Deus faz aliança com o quê? Com os olhos para não olhar para onde não deve. Lê aí. Fiz aliança com os meus olhos. E olha que a mulher dele era uma praga. A mulher era do inferno, aquela mulher. Mas ele era fiel. Mesmo a mulher mandando ele amaldiçoar o Deus dele. Mas ele era fiel à mulher. A mulher era uma praga, praga, praga. O diabo levou tudo, só deixou a mulher para atazanar ele. É verdade. Você pode ler lá. Lê, é verdade, é a palavra de Deus. O diabo levou tudo, levou os filhos, o diabo levou a riqueza, o diabo levou a casa, o diabo fez o inferno. Falou assim, eu só vou deixar essa companheira minha para ficar atormentando ele. Mas veja, isso é para você aprender. Mesmo a mulher sendo um inferno, os olhos dele eram para a mulher dele. Porque primeiro ele era fiel a quem? Você entendeu? Então a tua salvação depende da tua escolha. E isso é bom, porque tem gente que fala assim, bispo, a minha vida, o inferno da minha vida é esse homem. Maldita a hora que eu casei com esse homem, maldita a hora. Não, o problema não é os outros, não. O problema é você. É você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Tu tem que ter uma aliança com Deus. Uma aliança de viver no Espírito. Uma aliança de sacrificar todo dia. Uma aliança de sacrifício mesmo. Você está cansada, você trabalhou o dia inteiro, mas você está aqui. Você está cansado, você trabalhou, mas tu está aqui. E isso, a tua vontade da carne, era de repente dar uma relaxada em casa. Mas você vai ter vida porque não fez a vontade da carne. Só que isso também é amanhã. E na sexta também. E no sábado também. E é assim, na perseverança, que nós vamos ganhar nossa alma. E a gente vai conseguir a nossa entrada no reino de Deus. No reino dos céus. No reino de Deus, os que creem e já vivem no Espírito estão. Nós vamos agora para o reino dos céus. O que eu quero frisar para você é que você tem que sacrificar todo dia. Porque se você fizer a vontade do Espírito, você vai viver. Não, mas eu já estou vivo. Não. Você vai viver a vida de Deus. A alegria do Espírito Santo vai guiar você. Eu, às vezes, não me entregava para Deus, porque eu ficava imaginando, se eu me entregar, eu não vou poder jogar bola. Eu pensava assim, jovem. Eu sempre gostei muito de jogar bola. E eu falei, não tem como é que eu vou? Não, aí vou ter que ficar indo na igreja e o meu jogo. Assim mesmo.
Mas quando eu tive o meu encontro com Deus, tudo perdeu a graça para mim. A minha alegria é só ficar com Deus. Porque tem gente aqui que fica pensando, meu Deus, como é que eu vou aguentar? Porque eu sou prostituta, eu sou vagabundo, eu sou sem vergonha, eu não presto, como é que eu vou ser cristão? Pois é. Mas se você focar em ser de Deus, você vai receber o Espírito de Deus e você vai ver, você vai ser outra criatura. Mas antes de querer prosperar, tu tem que querer ser de Deus. E entender que fazer a vontade da carne é furada mesmo. Fazer a vontade da carne é furada. Porque ninguém vai ficar de pé fazendo a vontade da carne. O segredo é sacrificar todo dia. E se você quer, Deus vai te ajudar. Deus vai dar o Espírito dele para mortificar a tua carne. E eu creio que muita gente aqui hoje está entendendo por que está debaixo de maldição. Porque morre mesmo, tudo morre na tua vida. Tudo, quando você faz o que quer. Mas quando você se entrega para fazer o que Deus quer, aí está a vida e começa aqui dentro. Que o Senhor Jesus te abençoe.